vida. Eu sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir. Play vida. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Quer dizer, se o Senhor quisesse, teria já feito Faraó morrer, estaria resolvido, né? Mas o Senhor não fez isso, tá? Pois, porque, onde estou? Mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Tanto homens como animais, se não se protegeram, morrerão. Você imagina o tamanho das pedras, certo? Não é só cair umas pedrinhas que, né? De vez em quando no Paraná, né, ultimamente tem caído ali, né, as pedras, mas essas pedras aqui matam, tá? Imagina o tamanho dessas pedras, tá? E, ó Senhor Jesus, então, o que quer dizer isso? A chuva, a função da chuva, irmãos, é para produzir ervas e frutos para o mantimento do homem. É isso que Deus deu, né, essas ervas em Gênesis 1, versículo 29, dá uma olhada lá. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus deu as ervas, e Deus deu árvores que dão fruto para o mantimento do homem, para alimento do homem. Deus então faz descer a chuva, Isaías 55, para que serve a chuva? Isaías 55, para que serve a chuva? Versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para nós aqui do povo, né, da região tropical, a gente só entende quando fala em chuva. Em neve você não entende. Neve, como neve vai regar a terra? Não sei se você já foi nas regiões onde tem neve. Não precisa ir muito longe, aqui no Chile, né? Tem neve, Argentina, no Cordilheira dos Andes, lugares que tem neve. Não sei se vocês percebem, da montanha que tem neve, em direção para a cidade, em direção, geralmente é o mar, né? Em direção ao mar, tem um rio, tem vários canais, porque a neve constantemente formam-se e se derretem. E quando derretem, vem rios, são rios. Por isso, nós somos da região tropical, só pensamos em chuva, mas a neve traz muita água, né, para a população. Por isso a neve é importante. Lugares que tem neve tem água abundante todo o tempo, porque vão sempre derretendo, a neve vai sempre derretendo e produzindo água, e essa água é para o suprimento, né, do homem. Então aqui fala que descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Quer dizer, quando Deus manda a chuva, é para regar a terra. E quando é para regar a terra, para quê? Para produzir sementes para plantar de novo e produzir alimento para virar pão para nós comermos todos os dias. Então a chuva é uma coisa ordenada por Deus, né? Para alimento do homem, para alimentar o homem. Só que Deus, né? Eu tenho que ler o 11 também, né? Porque assim como a palavra que sai, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Bom, graças a Deus, finalmente nós chegamos nesses últimos anos que a palavra do Senhor não está voltando vazia para o Senhor. Toda a palavra, não digo toda, mas pelo menos estamos tentando aproveitar todas. Então, por isso é importante, queridos irmãos, a prática que as irmãs fizeram no Congresso das Mulheres, a transcrição. Você experimentou fazer transcrição? Vocês acreditam que até o irmão André faz? Toda a dificuldade que ele tem na mão para escrever, ele faz a transcrição. Você não sabe como a transcrição faz com que você receba a palavra e produza entendimento muito melhor do que meramente ouvir. Na igreja, nas coisas do Senhor, irmão, transcrição é muito importante. Talvez você não tenha tempo como as mulheres que prepararam o Congresso das Mulheres para transcrever, né, mensagem após mensagem, 2, 3, 5, 10 vezes. Você não tem esse tempo. Você também não tem essa cultura. Que tal a gente tentar fazer o seguinte? Pega uma folha de imersão, pega os 4 parágrafos aqui do dia, tá? Não precisa pegar toda a semana não. Pega do dia. Se você não tem cultura ainda de transcrição, faça uma cópia, transcrevendo o que está aqui. Você vai dizer, mas que coisa tola. Copiar, isso é coisa de primário, né? Eu copiar. Você sabia que quando você transcreve o que está aqui, você começa a perceber coisas que você estava perdendo. O significado, o sentido, estava perdendo. Então experimenta fazer isso. Compra um caderno grande, não compra aqueles cadernos pequenininhos não. Compra um caderno grande, tá? Transcreve. Cadê? A Mira, amanhã. Mas você sabe como eu fazia para anotar as mensagens? Eu comprava um caderno grande, e geralmente o caderno grande já tem uma margem riscada, não tem uma margem? Lado esquerdo, né? Tem uma margem. Eu deixava aquela margem, eu traçava mais uma margem à direita, mais uma margem. Eu escrevia no meio, anotação, anotava. E depois eu ouvia novamente. Eu ia preenchendo o que deixei escapar no próprio texto. E eu ia seccionando, segmentando por tema. Por exemplo, esse trecho aqui, né? Está falando de emancipação. Então eu colocava na margem, tá? Você pode escolher direita ou esquerda, tá? Aqui está falando sobre emancipação. Para que você amanhã você volta, fica mais fácil você ter, né? Quais são os tópicos? Esse trecho aqui, o ponto central aqui é sobre os adolescentes, sobre o exército. Então você vai colocando aqui, né, os pontos, né, dos tópicos. E a outra margem, você vai colocando a luz que você ganhou. E você vai colocar subjetivamente o seu sentimento. Aí você coloca, irmãos, enriquece muito. Eu fiz isso, anos e anos fiz isso. Então, se você não tem tempo, faz uma transcrição simples disso aqui. Se você tiver um pouco mais de tempo, quem sabe desperta o apetite seu para isso, você ouve a mensagem da semana, não toda, só correspondente a isso.
tá? Ouve ali, sei lá, vai falar o quê? Talvez 15 minutos, 20 minutos. Você ouve e transcreve, tenta transcrever, tá? E para você que não tem essa cultura, já é grande coisa. Se chegar a esse ponto, já é grande coisa. Então, irmãos, você vai ver como tudo vai mudar. Então vamos aprender de que a palavra do Senhor, que sai da boca do Senhor, tem que produzir alguma coisa. Não é produzir mero conhecimento na minha cabeça, tem que produzir alguma coisa aqui dentro de mim, transformar minha alma, não é isso? E cada vez mais essa verdade seja sedimentada em mim, tá? Então a chuva é para regar a terra e produzir alimento. E o Deus misericordioso ainda os alertou em recolher os animais e o homem, né, que acharem no campo. Então aqueles que temiam a palavra do Senhor recolheram os seus servos, o seu gado para as casas. Aqueles que não se importaram, né, com a palavra do Senhor morreram no campo, tá? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. Olha só o bordão. Estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen não havia chuva de pedras. Ó Senhor Jesus. E agora, vamos para o versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Faraó e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, já estenderei as mãos do Senhor, estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Por isso, quando nós saímos fazer comportagem, saímos TCI para conquistar a terra, nós temos que saber, irmão, nós estamos reavendo a terra, porque a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus, né? E naquele tempo, tá? O faraó e seus oficiais representam Satanás e o nosso ego, o nosso velho homem. Embora reconheçam a existência de Deus e os seus poderes, mas insistem em ignorar as suas exigências para deixar ir o povo de Deus do Egito para servi-lo. O que Satanás mais teme é de ver nós servindo ao Senhor. Imagina só o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos com o nosso serviço, estamos avançando com o reino de Deus, e está apequenando o reino de Satanás. Estamos conquistando a terra para o Senhor. Irmãos, é uma coisa muito importante. Por isso que eu falei para os irmãos: não vão fazer de uma forma amadora essas coisas na igreja. Vamos fazer com seriedade, né? Mas não é com capacidade humana. Vamos lançar o nosso bordão no chão, vamos pegar pela cauda. O Senhor vai nos orientar a fazê-lo, tá? Amém, irmãos. Imersão ultra refinada na palavra profética. Série Êxodo, Reino de Sacerdotes e Nação Santa. Mensagem 9. A quinta, a sexta e a sétima pragas. Sábado, ponto 1. A sétima praga foi a chuva de pedras. Quando Deus manda chuva, é para regar a terra, fazendo-a produzir sementes e alimento para o homem.
Portanto, a chuva é ordenada por Deus e está relacionada à manutenção da vida. Da mesma forma, quando recebemos com fé a palavra que sai da boca de Deus, ela deve produzir algo em nós, transformando nossa alma e levando-nos a realizar sua obra, conforme a sua vontade. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, receber, Senhor, Tua palavra, Senhor, Senhor Jesus, que ela produza, Senhor, algo em nós. Senhor, está transformando nossa alma, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, realizar a Tua obra, Senhor, não na nossa vontade, Senhor, mas na Tua, Senhor. Senhor Jesus. Ponto 2. Antes da chuva de pedras, o Deus misericordioso advertiu o povo para que recolhesse os animais e as pessoas que estavam no campo. Aqueles que temeram a palavra do Senhor os recolheram. Os que não lhe deram importância, porém, permaneceram no campo e morreram. Que jamais percamos o temor da palavra do Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos, Senhor, ser esse, Senhor, que morre, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ser esse, Senhor, que lutam, Senhor, pelo Teu reino, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ser esse, Senhor, que teme, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, que segue, Senhor, a voz de comando, Senhor. Senhor Jesus. Ponto 3. Faraó e seus oficiais representam Satanás e as coisas negativas como o nosso ego e o velho homem. Embora reconheçam a existência de Deus e o seu poder, insistem em ignorar suas exigências e não querem libertar-nos para servir a Deus. O que Satanás mais teme é ver-nos servir ao Senhor. Uma vez libertos do mundo, saímos às ruas para pregar o Evangelho e assim reavemos a terra para o Senhor. Hoje estamos expandindo o reino de Deus e diminuindo o reino de Satanás. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ser esses que pregam o Teu Evangelho, Senhor. Senhor Jesus, que ganha mais terreno para Ti, Senhor. Senhor Jesus. Ponto 4. Deus constituiu a Jesus para ser responsável por essa sua casa, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Sabe por que ele insiste aqui em toda a casa de Deus? Porque, como Moisés, Jesus é o administrador principal de toda a casa de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, por estarmos formando, Senhor. Senhor Jesus, esse exército, Senhor. Senhor Jesus, que atende a Tua voz de comando, Senhor. Senhor Jesus, amém. Alimento diário. O tema da semana: o Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. O tópico de hoje: Moisés foi administrador geral da casa de Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 3:6. Quando o povo de Deus peregrinava no deserto, Moisés era o administrador principal da casa de Deus. Houve uma ocasião em que seus irmãos Arão e Miriam falaram contra ele por causa da mulher cuxita que tomara. Números 12:1. Aparentemente tinha uma queixa contra o irmão, mas o problema é que a motivação do coração dos dois não era boa, pois assim disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Verso 2. Deus elegera Moisés como seu porta-voz. Isso não eliminava os demais profetas levantados por ele. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versos 6-7. Porque Deus disse: ele é fiel em toda a minha casa? Porque Moisés era mordomo principal, o administrador mor de sua casa. Alguns dentre o povo cuidavam de um setor, outros poderiam ser responsáveis por outro setor. Porém, Moisés cuidava de toda a casa de Deus.
Nosso Senhor Jesus é o responsável principal pela casa de Deus. Hebreus 3:1. Você confessa Jesus? Quando você diz Jesus é meu Senhor, você o confessa. Quando você invoca o seu nome, Senhor Jesus, você está confessando que Ele é seu Senhor. Jesus também é o apóstolo. Você sabia que Jesus também era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Leamos: o qual Jesus, que confessamos, é fiel àquele que o constituiu. Deus constituiu a Jesus para ser o responsável por sua casa, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Verso 2. Sabe por que ele insiste aqui em toda a casa de Deus? Porque, como Moisés, Jesus é o administrador principal de toda a casa de Deus. Jesus também é fiel àquele que o constituiu. Perceba que Deus estabeleceu uma casa e colocou Moisés como seu administrador principal. Mas ainda assim, Jesus tem mais honra do que ele, porque Jesus é aquele que estabeleceu a casa. Hebreus 3:3. Toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Versos 4-6. Nesse contexto, Cristo não fala como servo, mas como filho em sua casa, a qual casa somos nós. No Antigo Testamento, a casa de Deus era física. No segundo livro de Samuel, Deus envia uma mensagem a Davi, quando esse estava preocupado em construir uma casa para ele. Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Capítulo 7, versos 6-7. Deus estava mais preocupado com quem apacenta seu povo do que com uma casa física, porque apacentar é edificar o povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus precisava de um templo, uma casa física, mas no Novo Testamento a casa somos nós. Com respeito à mensagem enviada a Davi, ele acrescentou: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. 2 Samuel 7:8. Note que antes de preparar Davi para ser rei, Deus o treinou para cuidar de ovelhas. Depois, ele usou aquele pastor de ovelhas para reinar. Isso denota que ser rei não é exercer autoridade sobre pessoas para obrigá-las a trabalhar para ele. Ser príncipe ou rei é apacentar o povo de Deus. Agora anote abaixo, conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esse texto foi retirado do Alimento Diário da editora Árvore da Vida. Siga-nos também no Instagram, Instituto Vida para Todos. Vida, eu sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir.